RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá! Muitos jovens precisamos tomar uma decisão muito séria em nossa vida, que é a carreira que vamos seguir. No transcorrer da nossa vida, muitos têm essa decisão de uma maneira bastante efetiva e feliz, só que muitos não. E é para abordar este assunto hoje que nós estamos trazendo uma especialista. Seja bem-vindo ao Geração 50+. Hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui no estúdio do Geração 50+, a Lígia Neri, que é uma especialista em gestão de carreira e de recolocação, onde a gente vai abordar esse assunto que eu acho que todo mundo passa em algum momento da vida. Como eu falei na introdução, Lígia, a gente muito jovem é obrigado a tomar essa decisão tão importante na nossa vida, né? Poxa, que carreira que eu vou seguir? Então eu quero que tu divida um pouco com o nosso telespectador a importância dessa decisão, e de que maneira que a gente pode talvez conduzir a nossa carreira de uma maneira um pouco mais assertiva, digamos assim. Bem-vinda. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco desse assunto que eu acho que nunca teve tão em evidência como está agora, né? Ainda mais dentro dessa geração dos 50 anos. Dentro das estatísticas agora, dessa revolução que nós estamos vivendo de tecnologia, da revolução transetária que se chama, que é essa horizontalização das idades, onde as faixas etárias estão desabando, né? E a gente vai ter um número dos cinquentões, eles devem permanecer vivos mais tempo do que em todos os tempos, né? Então, os desafios, os desejos, as vontades, a felicidade, a vontade de ter o seu propósito realizado, e nisso a carreira, né? A realização, a poder conquistar coisas que sempre sonhou e que não pôde realizar, aparece com uma força muito grande. Então, hoje em dia, isso tem sido uma tônica dentro dos consultórios dos terapeutas, porque isso causa dor, claro, para aqueles que não conseguem realizar e para aqueles que têm um processo, digamos assim, de transformar isso em projeto, como os nossos trabalhos de coaching. E isso é um projeto de ação, né? Então é muito bonito poder colaborar com pessoas que querem transformar isso em projeto, né? Eu vejo, Lígia, assim, ó, dois casos muito específicos, assim, ó. Primeiro, as pessoas que escolheram uma carreira que até então nós tínhamos uma mentalidade um pouco diferente, hoje mudou um pouco esse conceito, inclusive, de trabalho, né? As pessoas buscavam uma profissão muito mais para subsistência, digamos assim, né? Para manter sua família, ter seu salário, e comprometiam boa parte da sua vida em algumas carreiras onde não as faziam feliz. Hoje as pessoas estão começando a escolher a sua carreira em função da felicidade, do prazer ou da realização pessoal? Trabalhar não era uma escolha, tu era mais ou menos, tu era encaixado nisso, né? Como as pessoas faziam vestibular, o número de profissões, por exemplo, era desse tamanho ali, era engenheiro, médico. Estou falando em curso superior, né? Nem em cursos técnicos, mas era um número assim. Hoje a variedade de opções é enorme, imensa, né? E as pessoas olham para os seus talentos, olham para as suas histórias de vida, para os seus desejos, para aquelas coisas que estavam ali meio escondidinhas, e dizem: meu Deus do céu, isso é possível? Aquele sonho que eu tinha com cinema, aquele sonho que eu tinha com moda, aquilo que eu pensava quando eu era menina e que eu não comentava com ninguém, isso hoje é uma profissão, isso começa a cutucar. É isso que eu quero te perguntar, porque eu acho que o bacana é o seguinte: a gente trazer a informação, trazer para a pauta essa discussão, mas ao mesmo tempo mostrar para as pessoas como que elas podem fazer isso. Então, eu digo, aquela pessoa que está lá atrás da câmera, espalhada pelo Rio Grande do Sul inteiro, ela assim, ó, poxa, eu tô me identificando com esse assunto. Eu estou numa profissão que não me realiza, mas eu tenho muito medo de largar isso, porque isso me traz segurança, eu sou muito seguro. Eu gostaria de, sei lá, fazer moda ou qualquer outra profissão que você acabou de comentar. Quais são os passos que essa pessoa precisa fazer? Você conseguiria dar um norte para essa pessoa que está querendo fazer essa transformação? Existem passos importantes, assim, que ela primeiro poder se organizar nisso, né?
Primeiro é fazer um diagnóstico de como é que está a vida dela. Dela poder ter uma noção clara do que ela conseguiu alicerçar. Por exemplo, ela tem uma estrutura financeira hoje que pode, digamos, subsidiar um processo de transição e mudança, né? Dela poder ver, não é necessariamente o quanto ela ganha, mas o quanto ela gasta. Isso é uma coisa extremamente de maturidade. Perfeito. De poder ver isso consigo mesmo e com a sua própria família, com quem depende dela, né? Dessa estrutura. Dela poder olhar na sua história, existe um formador de coaches, né, que ele escreveu um livro muito legal que chama O Assoprador de Brasas. Ele nesse título de livro, ele mostra exatamente o que é o processo de coaching. Porque o coach, na verdade, ele só incendeia aquilo que já existe dentro da estrutura da pessoa. Então, o processo vai ser fazer com que alguma coisa tome forma de maneira organizada, de maneira estruturada, gradativa, né? Sem loucuras, tá? Não que ele não tenha que, de repente, tomar algumas atitudes ousadas, mas isso com planejamento, né? De aquilo que já existe dentro da pessoa. Tá? Então, isso já está na história de cada um. O coach ajuda a entrar para dentro disso, fazer uma expansão de consciência, organizar metas e fazer ação, ajudar a pessoa a agir em direção àquilo que já existe dentro dela, aquelas centelhas que estão ali apagadas. Sim, só esperando para entrar em... Para entrar em ação. E fazer projetos de ação, digamos, factíveis, que não tenham uma ousadia, digamos, suicida. Né? Que ele possa, de repente, descobrir uma pessoa, por exemplo, uma mulher que tem um sonho, por exemplo, com a culinária, que ela possa, de repente, olhar para isso, o quanto eu posso andar com isso sem, digamos, desmontar com toda a minha estrutura. Eu posso fazer as duas coisas. Eu posso ter a minha estrutura aqui e posso ousar com essa. E posso crescer com essa até que essa atrapalhe essa minha vida que eu tinha antes e possa fazer crescer esse meu projeto a ponto de engolir isso que não me fazia tão feliz. É que bacana, desculpe te interromper, assim, mas eu acho que é para ficar claro, porque as pessoas assim, poxa vida, tu falando parece tão simples, né? Mas a pessoa, na sua vida pessoal, a gente sabe da dificuldade que ela tem. E aí que eu vejo a importância de profissionais. As pessoas têm muito receio de buscar ajuda para fazer isso. É que fazer isso sozinho às vezes é muito complicado. É muito complicado. E eu acho que esse que é o grande objetivo do nosso programa, é trazer profissionais para mostrar para pessoas, pessoal, você não precisa andar sozinho. Você tem alguém que pode te auxiliar. Seja uma psicóloga, seja uma profissional como você, seja um profissional de coaching. Um Sebrae. O próprio Sebrae. Existem tantas... E tu usaste duas palavras que para mim são fundamentais, entendeu? Trazendo para o contexto do que a gente está falando. Primeiro que é o autoconhecimento. Não adianta fazer uma transformação na tua vida se tu não te conhecer. Ou seja, poxa, o que eu vivi até hoje? O que eu tenho de bom, o que foi bom e que posso manter? O que eu não gosto, o que foi ruim, que eu quero descartar ou pelo menos realinhar, né? E a segunda palavra que eu acho que essa é a fundamental de todas, ação. As pessoas perdem muito tempo corroborando, né? E ficam pensando e ficam fazendo planos e planos, sonhando e a vida vai passando. A gente sabe que a vida, o tempo ele é muito mais rápido do que a gente, né? Tem que botar a rodar. Tem que botar a rodar. Então testar. A experimentação eu acho fundamental. Poxa, de repente eu quero entrar na culinária, começa a fazer em casa, ou começa a fazer para a família, vai testando, né? Eu acho que é um exercício, seja de qual área for, mas vai fazendo teste, porque de repente você muda de área prematuramente ou precipitadamente e percebe que também não é o que você queria. E aí eu acho que você acaba só alimentando mais essa frustração que a gente tem, né? Exatamente. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, qual é o perfil da pessoa que te procura? Eu digo agora como profissional, assim, ó, Lígia, eu quero mudar de carreira, ela já chega definida ou não? Não, hoje tem várias pessoas, tem pessoas que perderam o emprego em torno de 50 anos e estão sem emprego,
e estão encontrando dificuldade de se recolocar no mercado, encontrando uma barreira, e existe mesmo. Pessoas que... esse perfil que eu vim numa carreira até aqui, que é uma carreira que não me trazia tanta felicidade. Eu não quero passar o resto dos meus dias sem encontrar com o meu propósito. Mas eu não sei bem qual é o meu propósito. Eu quero descobrir e colocar em ação. E existem pessoas que chegam e dizem assim, não, eu sei o meu propósito, eu preciso de um plano de ação para fazer rodar. Né? Então eu acho que são esses 3 níveis de profissionais que chegam. Não só cinquentões. Sim, né? Claro que sim, com Isso certeza. hoje de todas as idades. Com certeza. Né? Não, e o curioso, uma curiosidade até pessoal que eu gostaria de entender é o seguinte, a pessoa começa a ter esse conflito, digamos, na parte profissional, depois de realizar também outras questões, por exemplo, eu já estou com minha família constituída, eu estou com filhos, entendeu? Aí ela começa a perceber que, poxa, o que está faltando eu realizar é a profissão. Né? Eu não sei se isso é um padrão. Muito. Eu realmente assumi um papel de provedor, né? E aí o ninho fica vazio, né? Os filhos assumiram as suas carreiras, as suas vidas, e eu realmente olho para mim e vejo o vazio desse propósito. Bacana. Né? De querer deixar um legado na vida. A gente vai falar mais sobre esse assunto agora, depois no segundo bloco, tá bem? Okay. A gente já volta. Olá pessoal, voltamos para o nosso segundo bloco do Geração 50+. Eu quero lembrar você que nós temos a hashtag RDC Geração 50+, onde você pode compartilhar assuntos, fotos, o que você achar interessante, com temas que nós estamos abordando aqui no nosso programa. Hoje a gente está recebendo a Lígia Neri, que é uma profissional especialista em recolocação, em gestão de carreira. E a gente estava falando no primeiro bloco justamente sobre isso. Nós estamos vivendo mais e, ao mesmo tempo, em contraponto, ou parece até contraintuitivo, as pessoas continuam discriminando as pessoas acima dos 50 anos, no mercado de trabalho principalmente. De que maneira que a gente pode tentar mudar isso? Qual é o mecanismo que a gente pode contribuir para que essa mentalidade das pessoas que contratam mude? Tem muito a ver com a atitude pessoal, eu acho, com a postura de cada um, sabe? Eu acho que esses preconceitos, eles são institucionalizados. Eu estive um dia num supermercado e eu fui comprar carne e tinha um senhor de uns 40 e poucos anos que é funcionário desse supermercado. E certamente ele era o açougueiro, tá? E ele ele estava ali nos balcões frigoríficos e eu perguntei a ele sobre um determinado corte que eu queria e ele chegou para mim e disse, a senhora não quer também a carne moída? Gentilíssimo, extremamente adequado. Aí ele chega para mim e diz assim, a senhora sabia que o meu cargo vai desaparecer? E eu disse, como? Sim, o meu cargo vai desaparecer. A senhora sabia que eu não vou mais trabalhar lá naquele balcão, atrás daquele balcão? Os cortes vão vir já prontos, eu vou simplesmente organizá-los aqui nos balcões, eu vou atender aos clientes, tudo vai vir com código de barra, o supermercado vai ser transformado. E vou lhe dizer mais, nem caixas operadoras nós vamos ter mais. Aí eu disse para ele, não aguentei, né? Foi um fascínio. Aí eu disse, o senhor sabia que já tem uma outra rede de supermercados que já tem 4 checkouts sem caixa operadora? Os olhos dele brilharam de alegria. Certamente não era uma pessoa com curso superior. O que ele não se deu conta é que ele já não estava atrás do balcão do açougue. Ele já estava no futuro. Ele já estava atendendo o cliente no salão, ele já estava organizando os cortes com códigos de barra e ele estava com a tecnologia na cabeça dele e uma pessoa simples.
Então, a postura em direção ao futuro, a tecnologia, a empregabilidade está muito mais na nossa atitude em direção ao futuro do que naquilo que vão nos dar, na atitude passiva de buscar essa direção. Perfeito. Perfeito. Eu gosto muito desse exemplo de uma pessoa simples, porque as pessoas estão esperando que isso nos seja dado. E não é isso não vai nos ser dado. Nós temos que ir nessa direção. Porque a grande verdade, né, Lígia, seja dita, é que assim, o mercado está em constante transformação. Carreiras que existiam antigamente, hoje não existem mais. Carreiras que nós nunca imaginamos que existissem, hoje são carreiras que estão em evidência. E talvez deixem de ser daqui a um tempo. Isso é inevitável. Então é inevitável. Está acontecendo. Eu acho que a preparação é muito mais, tanto emocional, não só, como eu digo, estudo e tudo mais, mas a questão emocional, de estar preparado para essas mudanças. Eu acho que esse é o fundamental de tudo. Tem uma frase célebre que todo mundo já deve ter lido nas redes sociais, que é do Cortella, né, que diz: faça o seu melhor nas condições que você tem, entendeu? Assim, ó, você nunca vai ficar desempregado. Exatamente. Essa que é a verdade. Então, assim, ó, se tu é um açougueiro, seja o melhor açougueiro que você pode ser. Exatamente. Se você é um apresentador, ou se você é uma especialista em recolocação, seja melhor que você pode ser, porque daqui a um pouco as nossas carreiras começam a desaparecer do mercado, mas pelo fato de ser bons profissionais, a gente vai achar um caminho para se recolocar. Acho que isso é fundamental. Tem uma conexão com a paixão, alguma coisa que faz o teu corpo vibrar. Perfeito. E no entorno disso, tu vai fazendo as conexões e vai te inteirando com isso. O mundo vai sinalizando, não é uma coisa que é exógeno. É endógeno. Né? Eu quero aproveitar a respeito de algo que você falou que eu achei bastante interessante. Essa questão da mescla hoje, né? Da hegemonidade que existe entre jovens e pessoas mais velhas trabalhando juntos. Porque não é só que as pessoas elas se apropriam de algumas referências, né? O mais velho sempre, não, porque eu tenho experiência. Só que só experiência não é tudo. É verdade. E o jovem, não, porque eu tenho energia. Só que só energia não é tudo. Então, a hora que a gente consegue casar, né, essas duas situações de uma pessoa com energia, uma pessoa, não que o mais velho não vai ter energia também, mas são energias diferentes, eu quero dizer. O jovem na impetuosidade. E a pessoa mais experiente, obviamente, pelo conhecimento, pelo que já passou e tudo. Essa fusão é bastante interessante, não é? Mas nunca aconteceu o que está acontecendo agora. Então é uma situação que, por exemplo, até dentro de casa, um jovem de 18 anos olha para os pais e diz assim: pô, que esse velhinho está loqueando? Os meus pais estão loqueando. Os filhos acham que os pais estão tendo atitudes de garotões. Sim. Eles têm essa sensação. E os pais, às vezes, têm sensações de que os filhos estão tendo atitudes de pessoas idosas. Dentro das organizações, nós temos jovens, muito jovens, que parecem especialistas pós-graduados, PhDs em determinadas tecnologias. E verdadeiramente são. Só que eles não dominam todo um sistema, eles não conhecem gestão, eles não conhecem relações interpessoais, eles não têm toda uma experiência em outros sistemas, em outras coisas que são também essenciais para que rode uma organização. Então, a soma dessas experiências é que vai traduzir o sucesso sistêmico de uma organização. Claro. Né? O que é importante para as organizações entenderem? Que esses jovens e essas pessoas mais velhas não são de outro planeta. São os nossos filhos dentro das organizações de outras pessoas, né? Que nós estamos recebendo, claro. Né? Estão recebendo os nossos filhos e nós estamos recebendo os filhos de outras pessoas. Esse universo, esse mundo, esse cenário, fomos nós que construímos. Né? Às vezes se fala desse contexto como se fosse alguma coisa vinda de outro planeta. Não é. Claro que não. Assim, ó, tu já está me falando isso, eu já estou fazendo uma analogia. Assim, ó, olha dentro das nossas casas. O que acontece hoje em dia? O natural é os pais experientes
educam os seus filhos. Né? Esse é o entendimento natural das coisas, né? São mais inexperientes, estão começando a vida. Só que o que está acontecendo? Por exemplo, tecnologia. Qual é o pai que nunca deu o celular para o seu filho? Meu filho faz isso porque eu não sei, entende? Então, quer dizer, a gente está fazendo um aprendizado reverso. Essas coisas estão acontecendo agora. Eles que estão nos ensinando, isso na verdade. Isso é novo. Tu compra hoje uma televisão de última tecnologia e se chegar lá, não sabe operar. Aí teu filho de 4, 5, 6, 10 anos, seja a idade que for, ele vai lá e tira de letra, os iPads, seja o que for. Então, isso que eu digo. Trazer o meio corporativo tem que também se espelhar um pouco nisso. Isso está acontecendo dentro das casas. Está acontecendo nas casas. E não tem que ter essa arrogância mais, porque eu sou sênior, né? A palavra sênior é adorável, né? Eu sou sênior, quer dizer, as pessoas que estão abaixo de mim não têm nada para me ensinar. Não é assim que funciona, né? Exatamente. Essa humildade de parte a parte. Muito bacana. De todos os lados, em todas as dimensões é que vai realmente contribuir para que a gente tenha um ganha-ganha. E Lígia, deixa eu fazer outra abordagem agora com relação à recolocação. Você falou das pessoas, porque assim, não adianta, hoje o mercado está mudando, o desemprego está muito grande. Então tem aquela questão da compulsória, não tem jeito. Eu perdi o meu emprego, não foi uma decisão que eu tomei. Eu estava até satisfeito, eu gosto do que eu estou fazendo, mas veio uma demissão. E já quero colocar no contexto, porque eu acho que é um pouquinho parecido, eu acho que o sentimento, que é o de perda, né, que é a pessoa que está por se aposentar. Porque ele está enxergando a finitude do seu trabalho, do modelo, daquele modelo que ele tinha. De emprego que ele tinha. Então, assim, Lígia, de que maneira que a gente pode contribuir a pessoa que está em casa nessas duas situações? Quais são, assim, sei lá, um modelo mental, um modelo de comportamento, ou quais são as ações ou atitudes que elas podem fazer para sair disso de uma maneira mais tranquila? É inevitável, isso começou lá em 2000, com a chegada do mundo de telecom aqui, foi exatamente quando eu iniciei esse trabalho. Eu lembro da chegada de um diretor do mundo de telecom vindo para o Rio Grande do Sul, e ele dizia assim, nós estamos com o mundo vivendo em W. Né, com o mundo se transformando, as crises se aproximando, as fusões, aquisições, as privatizações. Então as carreiras, elas passam a ser muito mais projetos do que carreiras com um processo de estabilidade. Então esse é o modelo mental que tem que mudar. Né? É a mesma coisa, eu agrego valor até o momento em que eu agrego valor naquele modelo. Por exemplo, se eu sou um profissional especialista em fechamento de uma organização, em falências, vou usar um exemplo. Eu sei que o meu trabalho é até ir àquela organização e apagar a luz daquela empresa. Se eu sou bom nisso, eu sei que o meu trabalho vai encerrar e eu vou para outra organização. Então esse modelo é o novo modelo. Perfeito, perfeito. Né? Sabe que tu está falando, eu morei muito tempo em São Paulo. Eu tive 10 anos morando em São Paulo e sempre no meio corporativo. Eu trabalhei em agências grandes, passei por alguns... e uma coisa que já me chamava a atenção, tu vê há 10 anos atrás, é que isso já estava mudando. Porque as pessoas nem querem mais ficar num emprego só. Os jovens, às vezes, não querem fazer carreira mais numa organização. O que eles querem? Eles querem experimentar. Essa é a história que a gente chama de pular de galho em galho. Que é ficar um período, vou ficar 4, 5 anos nessa empresa, vou ficar 4, 5 anos naquela empresa e depois eu vou para outra. Então isso também é eu acho que é muito do comportamento pessoal. Né? Mas, Lígia, eu acho assim, o assunto é tão vasto, o assunto é tão rico, que a gente vai ter que obrigatoriamente remarcar uma nova vinda tua para a gente falar mais especificamente de cada um desses modelos. Eu gostaria que tu deixasse um recado para aquela pessoa que quer mudar de carreira ou que está desempregada. Assim, Pelo dar uma última palavra, assim, o que ela deve fazer? Dá uma palavra que seja transformadora para a vida dela. Olha, eu acho que o grande ponto é seguir a sua própria alma. Assim, né? Eu acho que o corpo da gente fala muito. E a gente sabe exatamente aquilo que deve fazer. Né? Então, é o momento de parar e sentir isso. Seja feliz.
Essa é a proposta do Geração 50+. Corra atrás da sua felicidade, nos acompanhe, porque a gente vai estar sempre trazendo pessoas como a Lígia para trazer informações legais para você. Aguardo você no próximo domingo às 5h30 da tarde. Um abraço, até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.